Tomé foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ficou conhecido por duvidar da ressurreição de Cristo, exigindo ver e tocar suas feridas. Ao ver Jesus ressuscitado, creu. Sua história ensina sobre fé. Bem-aventurados os que não viram e creram, disse Jesus, exaltando a fé sem evidências visíveis. Tomé, também conhecido como Dídimo, que significa gêmeo, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para segui-lo e aprender diretamente com ele. Sua escolha como discípulo está relatada nos Evangelhos, onde é listado entre os 12 chamados por Jesus. Embora não haja muitos detalhes sobre seu chamado específico, sabe-se que ele acompanhou Jesus durante seu ministério, presenciando milagres, ouvindo seus ensinamentos e participando dos momentos mais importantes de sua vida terrena. Tomé demonstrava um perfil questionador e realista. Um exemplo disso aparece em João 11,16, quando, diante da notícia da morte de Lázaro e da proposta de Jesus de voltar à Judeia, Tomé diz aos demais discípulos: "Vamos também nós, para morrermos com ele", mostrando sua lealdade, mesmo diante do perigo. No entanto, Tomé é mais lembrado por sua reação após a ressurreição de Jesus. Quando os outros discípulos disseram que haviam visto o Senhor ressuscitado, Tomé declarou que só acreditaria se visse e tocasse nas marcas dos cravos, em suas mãos e no seu lado. Tomé foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ficou conhecido por duvidar da ressurreição de Cristo, exigindo ver e tocar suas feridas. Ao ver Jesus ressuscitado, creu. Sua história ensina sobre fé. Bem-aventurados os que não viram e creram, disse Jesus, exaltando a fé sem evidências visíveis. Tomé, também conhecido como Dídimo, que significa gêmeo, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para segui-lo e aprender diretamente com ele. Sua escolha como discípulo está relatada nos Evangelhos, onde é listado entre os 12 chamados por Jesus. Embora não haja muitos detalhes sobre seu chamado específico, sabe-se que ele acompanhou Jesus durante seu ministério, presenciando milagres, ouvindo seus ensinamentos e participando dos momentos mais importantes de sua vida terrena. Tomé demonstrava um perfil questionador e realista. Um exemplo disso aparece em João 11,16, quando, diante da notícia da morte de Lázaro e da proposta de Jesus de voltar à Judeia, Tomé diz aos demais discípulos: "Vamos também nós, para morrermos com ele", mostrando sua lealdade, mesmo diante do perigo. No entanto, Tomé é mais lembrado por sua reação após a ressurreição de Jesus, quando os outros discípulos disseram que haviam visto o Senhor ressuscitado. Tomé declarou que só acreditaria se visse e tocasse nas marcas dos cravos em suas mãos e no seu lado. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente e convidou Tomé a tocá-lo. Diante disso, Tomé exclamou: "Senhor meu e Deus meu", reconhecendo a divindade de Jesus. A resposta de Jesus a ele foi: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Essa passagem se tornou um ensinamento central sobre fé, mostrando que a verdadeira bem-aventurança está em crer sem precisar de provas visíveis. A história de Tomé representa a luta humana entre dúvida e fé, e nos encoraja a confiar em Cristo mesmo quando não podemos vê-lo com os olhos físicos. Tomé duvidou da ressurreição de Jesus porque não estava presente quando ele apareceu aos outros discípulos pela primeira vez após ressuscitar. Quando ouviu o testemunho deles, disse que só acreditaria se visse com os próprios olhos e tocasse nas feridas de Jesus. Essa atitude de Tomé reflete sua natureza racional. Tomé precisava de provas concretas para acreditar em algo tão extraordinário como a ressurreição. Ele não rejeitava Jesus, mas queria uma experiência pessoal e física daquilo que os outros haviam testemunhado. Sua dúvida não era uma descrença definitiva,
mas uma exigência de confirmação. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos, e desta vez, Tomé estava presente. Jesus, conhecendo suas palavras, o convida a tocar suas feridas. A resposta de Jesus mostra o verdadeiro ensinamento. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Essa frase destaca que a fé genuína não depende de provas visíveis, mas da confiança no testemunho e na palavra de Deus. A dúvida de Tomé representa o conflito humano entre razão e fé, e sua experiência serve de lição sobre como a fé pode superar a dúvida. A Bíblia não menciona se o apóstolo Tomé era casado, diferente do Pedro, cuja sogra é citada em Mateus 8:14. Não há qualquer referência à vida familiar de Tomé nos evangelhos ou em outros livros do Novo Testamento. Não é possível afirmar com certeza se ele era casado ou solteiro. A Bíblia foca em seu papel como discípulo de Jesus, destacando episódios como sua dúvida sobre a ressurreição. Informações sobre sua vida pessoal, incluindo o casamento, pertencem mais à tradição ou especulação. A Bíblia não relata como o apóstolo Tomé morreu. Os evangelhos e o restante do Novo Testamento não registram detalhes sobre sua morte, concentrando-se principalmente em sua atuação como discípulo de Jesus, especialmente nos episódios de dúvida e fé. Segundo tradições cristãs antigas, Tomé teria levado o evangelho até a Índia. Ele é associado especialmente à região de Carola, onde se acredita que tenha fundado comunidades cristãs, conhecidas hoje como cristãos de São Tomé. De acordo com esses relatos, Tomé foi morto por sua fé. A tradição mais comum afirma que ele foi morto por soldados locais com lanças. Enquanto pregava o evangelho, por volta do ano 72 DC, embora esses relatos não estejam na Bíblia, são preservados por fontes da igreja primitiva e comunidades cristãs orientais. Por isso, a morte de Tomé é lembrada como um testemunho de sua fé, mostrando que aquele que duvidou da ressurreição acabou dando sua vida por Cristo. A história do apóstolo Tomé nos oferece lições sobre fé, sinceridade e transformação espiritual. Conhecido por duvidar da ressurreição de Jesus, Tomé expressou a necessidade de ver e tocar para crer. Sua postura revela algo comum à natureza humana: a dificuldade de acreditar em algo que vai além da lógica ou experiência pessoal. Quando Jesus apareceu e convidou Tomé a tocar suas feridas, ele não apenas creu, mas fez uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Isso mostra que a dúvida, quando sincera, pode ser o caminho para uma fé profunda e transformadora. Quando Jesus respondeu a Tomé com: bem-aventurados os que não viram e creram, essa frase nos convida a confiar mesmo quando não temos todas as respostas, valorizando a fé que se baseia na confiança em Deus e não apenas no que podemos ver. A história de Tomé nos ensina que Jesus acolhe nossas dúvidas, desde que venham de um coração aberto. Ele não rejeita quem questiona, mas se revela àqueles que buscam com sinceridade.